Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, baseada no Salmo 32, que é uma declaração de felicidade e de perdão, que nos ensina a confessar os nossos pecados e a receber a graça de Deus. Antes de entrarmos na leitura e na reflexão do Salmo, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Assim você me ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas e também me incentiva a continuar produzindo conteúdos edificantes para você. Muito obrigado pela sua colaboração. E agora, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 32, e vamos ler juntos os versículos de 1 a 11. Acompanhe comigo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de ti. Não sejas como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Que salmo maravilhoso, não é mesmo? Esse salmo foi escrito por Davi, o rei de Israel, ou por algum dos seus descendentes, que queria expressar a sua gratidão a Deus pelo seu perdão, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Esse salmo nos mostra como o salmista se dirige a Deus, que é o seu Senhor, o seu Deus, o seu Rei, com humildade, com sinceridade, com alegria, com louvor, com confiança. O salmo começa com uma declaração de felicidade, de bem-aventurança, de bênção, para aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O salmista usa duas palavras diferentes para se referir ao pecado, transgressão e culpa. Transgressão significa rebelião, desobediência, quebra da lei de Deus. Culpa significa dívida, responsabilidade, condenação diante de Deus. O salmista usa duas palavras diferentes para se referir ao perdão, perdoar e apagar. Perdoar significa cancelar, absolver, livrar da punição. Apagar significa cobrir, esconder, remover da memória. O salmista nos ensina que Deus é capaz de perdoar e apagar os nossos pecados, de cancelar e cobrir as nossas transgressões, de nos livrar da punição e da condenação, de nos restaurar a comunhão e a paz com Ele. O salmista também declara que é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O salmista usa duas palavras diferentes para se referir à culpa. Atribuir e não ter. Atribuir significa imputar, contar, registrar. Não ter significa ser sincero, ser honesto, ser verdadeiro. O salmista nos ensina que Deus é capaz de não atribuir culpa aos que confessam os seus pecados, de não imputar, não contar, não registrar as nossas faltas, de nos declarar justos, de nos aceitar como somos, de nos amar incondicionalmente. O salmista nos ensina também que devemos ser sinceros, honestos e verdadeiros diante de Deus, de não esconder, de não negar, de não disfarçar os nossos pecados, de não ser hipócritas, de não ser falsos, de não ser enganadores. O salmo continua com um testemunho pessoal do salmista, que conta como ele experimentou o perdão e a felicidade de Deus em sua vida. O salmista diz que enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, o seu corpo definhava de tanto gemer. O salmista nos mostra as consequências de não confessar os nossos pecados, de não reconhecer os nossos erros, de não pedir perdão a Deus.
O salmista nos mostra que o pecado não confessado traz sofrimento, tristeza, angústia, dor, enfermidade, morte. O salmista nos mostra que o pecado não confessado nos afasta de Deus, nos separa da sua presença, nos impede de receber as suas bênçãos, nos priva da sua alegria, nos rouba a sua paz. O salmista diz que dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, e que as suas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O salmista nos mostra a disciplina de Deus, que não deixa o pecado impune, que não tolera a rebeldia, que não ignora a desobediência. O salmista nos mostra que Deus usa a sua mão, que é símbolo do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania, para nos corrigir, para nos repreender, para nos convencer do pecado. O salmista nos mostra que Deus usa o seu peso, que é símbolo da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos levar ao arrependimento. O salmista nos mostra que Deus usa a sua seca, que é símbolo da sua ira, da sua justiça, do seu juízo, para nos purificar. Como podemos viver de acordo com esse salmo, que é uma declaração de felicidade e de perdão, que nos ensina a confessar os nossos pecados e a receber a graça de Deus? Eu quero sugerir a vocês 3 passos simples, mas poderosos, que podem nos ajudar a viver esse salmo em nosso dia a dia. São eles: 1. Reconhecer a voz do Senhor na sua criação. O primeiro passo é reconhecer a voz do Senhor na sua criação. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador do universo, Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Rei da glória. Deus fala conosco através da sua criação, Ele nos revela a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, através das suas obras. Deus nos mostra a sua sabedoria, a sua beleza, a sua bondade, a sua graça, através dos seus feitos. Reconhecer a voz do Senhor na sua criação nos leva a ter uma atitude de admiração, de respeito, de reverência, de alegria, de gratidão a Deus. 2. Obedecer à voz do Senhor na sua palavra. O segundo passo é obedecer à voz do Senhor na sua palavra. Deus é o legislador de todas as coisas, Ele é o revelador da verdade, Ele é o inspirador das Escrituras, Ele é o Senhor da palavra, Ele é o Rei da lei. Deus fala conosco através da sua palavra, Ele nos ensina a sua vontade, o seu caminho, o seu plano, o seu propósito, através dos seus mandamentos. Deus nos orienta, nos corrige, nos instrui, nos aconselha, nos exorta, nos consola, através dos seus ensinamentos. Obedecer à voz do Senhor na sua palavra nos leva a ter uma atitude de fé, de obediência, de submissão, de devoção, de santidade a Deus. 3. Receber a voz do Senhor na sua bênção. O terceiro passo é receber a voz do Senhor na sua bênção. Deus é o doador de todas as coisas, Ele é o provedor da graça, Ele é o dispensador da paz, Ele é o Senhor da bênção, Ele é o Rei da glória. Deus fala conosco através da sua bênção, Ele nos dá a sua força, o seu favor, a sua proteção, a sua provisão, a sua salvação, através dos seus dons. Deus nos abençoa, nos alegra, nos fortalece, nos encoraja, nos anima, nos glorifica, através dos seus benefícios. Receber a voz do Senhor na sua bênção nos leva a ter uma atitude de confiança, de segurança, de coragem, de ousadia, de alegria, de vitória em Deus. Meus irmãos e irmãs, esses são os 3 passos que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseados no Salmo 32, que é uma declaração de felicidade e de perdão, que nos ensina a confessar os nossos pecados e a receber a graça de Deus. Eu quero desafiar vocês a colocarem em prática esses passos em suas vidas, e a experimentarem a diferença que eles podem fazer. Eu quero encorajar vocês a confessarem os seus pecados, e a receber o perdão e a felicidade de Deus em suas vidas. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração, para que Deus nos ajude a viver esse salmo em nosso dia a dia. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos e te adoramos, porque tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Rei. Nós te agradecemos por teres nos amado, por teres nos dado o teu Filho, por teres nos concedido o teu Espírito. Nós te reconhecemos como o Senhor de tudo e de todos,
como o escudo que nos protege, como o Salvador que nos liberta. Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Nós te pedimos que o teu reino se estenda por todo o mundo, que o teu evangelho alcance todas as nações, que o teu nome seja glorificado em todos os povos. Nós te pedimos que o teu reino traga salvação, libertação, cura, restauração, reconciliação, renovação. Nós te pedimos que o teu reino vença as trevas, o pecado, o mal, a morte, o diabo. Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Nós te entregamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro, o nosso ministério. Nós te entregamos a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos inimigos. Nós te entregamos a nossa nação, o nosso continente, o nosso planeta, a nossa geração, a nossa história. Pai nosso, que estás nos céus, perdoa-nos as nossas ofensas. Nós confessamos que somos pecadores, que erramos, que falhamos, que desobedecemos, que te entristecemos. Nós confessamos que precisamos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua restauração, da tua cura. Pai nosso, que estás nos céus, livra-nos do mal. Nós reconhecemos que vivemos em um mundo caído, que enfrentamos muitas tentações, que sofremos muitas perseguições, que temos muitos inimigos, que há muitos perigos. Nós reconhecemos que precisamos da tua proteção, da tua provisão, da tua direção, da tua libertação, da tua vitória. Pai nosso, que estás nos céus, a ti seja o louvor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te amamos. Nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua justiça, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua glória. Pai nosso, que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos e irmãs, eu espero que essa oração tenha tocado seu coração, e que você tenha sentido a presença de Deus em sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua fé, e que você tenha aprendido mais sobre a felicidade e o perdão de Deus, que se expressam no Salmo 32. Eu espero que esse salmo tenha inspirado a sua confissão, e que você tenha recebido a graça e a paz de Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Eu quero encerrar esse vídeo com uma bênção para você, que está me assistindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado, e que você volte a assistir os meus próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.